assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio pra quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber pra onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damien. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damien, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damien acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca a Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos: acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já está toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina.
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio pra quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber pra onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damien. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damien, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damien acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca a Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos. Acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já está toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina,
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio pra quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber pra onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damian. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damian, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damian acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos: acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já tá toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina.
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio pra quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber pra onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damien. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damien, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as meninas malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damien acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca a Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos. Acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já está toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina,
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio para quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber para onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damien. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra para Cade como funciona o mapa da escola. E o Damien, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damien acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca a Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos. Acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já está toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina.
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio para quem já está acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, para ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber para onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damien. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damien, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras, ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damien acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos: acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já tá toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina,
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio pra quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber pra onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damian. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damian, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras, ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damian acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca a Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos: acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já está toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que, na verdade, são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina,
Mas quando percebe que a amiga não tá mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição pro time da Janice. Imagina uma garota que passou praticamente a vida inteira vivendo na África, estudando em casa, cercada por animais e pela natureza, sem ter a mínima noção de como funciona a vida em uma escola cheia de adolescentes. Pois é, essa garota é a Cade Heron. Os pais dela eram biólogos e passaram anos pesquisando lá no meio do mato. Então ela cresceu sem aquele mundo social de colégio, grupinhos, fofocas e todas aquelas regrinhas invisíveis que a gente só aprende quando convive com um monte de gente da mesma idade. Aí, um belo dia, a família decide voltar para os Estados Unidos e pronto, Cade vai ter que encarar pela primeira vez o ensino médio. E olha, o choque é grande. Logo no começo, dá pra ver que ela não entende nada das dinâmicas de convivência. O que parece óbvio pra quem já tá acostumado, tipo esperar a vez na fila, saber com quem sentar no almoço, evitar certos grupos, pra ela é tudo novidade. Aí você já imagina o tamanho da confusão que vem pela frente, né? No primeiro dia de aula, ela já sente na pele o que é ser a novata sem manual de instruções. Alguns alunos nem dão bola, outros zoam, e ela fica perdida sem saber pra onde ir. Mas aí aparecem duas figuras que vão marcar a vida dela, Janice e Damian. Eles são tipo os excluídos engraçados, aqueles que não seguem as regras da sociedade colegial. Janice tem um jeito mais ácido, fala o que pensa e já de cara mostra pra Cade como funciona o mapa da escola. E o Damian, que é super divertido, completa a dupla que começa a guiar a novata pelo caos. Só que o grande momento acontece quando Cade cruza o caminho das famosas Plastics, ou, em português, as Meninas Malvadas. Esse trio é liderado por Regina George, que é praticamente a rainha da escola. Ela é bonita, popular, tem dinheiro e manda em tudo com aquele jeitinho manipulador. Do lado dela estão Gretchen Wieners, que tenta sempre agradar Regina e vive com medo de ser rejeitada, e Karen Smith, que é a mais avoada e ingênua do grupo. Elas são tipo as celebridades do colégio e todo mundo ou ama ou morre de medo delas. Por um acaso do destino, Regina convida Cade para se juntar a elas. Isso é quase inédito, porque as Plastics não deixam qualquer uma entrar. Aí já dá para imaginar, a menina que nunca viveu esse mundo cai de cabeça justo no grupo mais influente do colégio. Só que ao mesmo tempo, Janice vê nisso uma oportunidade. Ela tem uma rixa antiga com Regina e convence Cade a se infiltrar no grupo para destruir a rainha por dentro. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. No início, Cade só tá tentando se encaixar. Ela acha estranho ter que seguir regras absurdas, tipo só usar rosa às quartas-feiras ou não repetir roupa, mas aos poucos ela vai pegando o jeito e até se divertindo. O problema é que ela começa a mudar também. Quanto mais tempo passa com as Meninas Malvadas, mais ela vai deixando de ser aquela garota inocente e sincera que chegou perdida no colégio e vai virando uma versão dela mesma que nem os pais reconheceriam. E como se não bastasse, ainda tem um ingrediente a mais nessa bagunça. Aaron Samuels, o garoto bonitão que chama a atenção da Cade. Só que tem um detalhe, ele é ex-namorado da Regina. E claro, Regina não vai deixar barato quando perceber que a novata tá de olho no cara que já foi dela. Daí começa uma guerra de indiretas, armadilhas e manipulações que só quem viveu o ensino médio entende a intensidade. O mais curioso é ver como a Cade vai se perdendo no meio disso tudo. O que começou como um plano de vingança divertido com Janice e Damian acaba virando uma transformação real dela. Ela começa a acreditar que é mesmo a nova líder, e as coisas saem do controle. É como se ela tivesse esquecido quem era de verdade e só estivesse interpretando o papel de popular. O texto todo mostra de um jeito engraçado, mas também bem verdadeiro, como a vida em grupo pode mudar quem a gente é, como as aparências enganam, e como é fácil cair no jogo das máscaras sociais. E claro, tudo isso temperado com muito humor, ironia e aquelas situações que parecem exageradas, mas que quem já passou pelo colégio sabe que tem um fundinho bem real. Tudo começa com a Cade Heron tentando se adaptar à nova realidade. Ela passou anos estudando em casa, sem nunca ter colocado o pé numa escola de verdade. Então, quando chega nos Estados Unidos, os pais a matriculam no colégio e pronto, o caos começa. Logo de cara, a gente percebe que ela está completamente deslocada.
É aquele típico caso de alguém que não entende as regras invisíveis que todo mundo já segue sem nem pensar. No primeiro dia, ela tenta se misturar, mas não dá certo. Quando entra na sala de aula, erra a hora de sentar, fala demais quando não deveria e até leva umas respostas atravessadas dos colegas. A sensação é que ela caiu em um outro planeta. E o pior é na hora do almoço, ela não sabe onde se sentar. Quem já passou por isso sabe como é tenso. Você fica com a bandeja na mão, olhando mesas e mesas cheias de grupinhos e ninguém parece querer abrir espaço. É aí que aparecem Janice e Damian. Eles são os primeiros a dar atenção de verdade para Katie. Janice tem aquele jeito direto, meio debochado, e já começa a explicar que a escola funciona como uma selva. Cada grupo é um tipo de animal. Tem os nerds, os atletas, os góticos, os ricos mimados, os que só falam de teatro, os que vivem estudando e, claro, as Plastics, o grupo mais temido de todos. O Damian até mostra um mapa do refeitório, como se fosse um guia de sobrevivência. Eles acolhem a Katie, mas também se divertem mostrando que tudo ali é uma questão de território. No dia seguinte, o destino coloca Katie cara a cara com Regina George, a líder das Plastics. Regina tem aquele jeito encantador por fora, mas venenoso por dentro. Ela elogia, puxa papo, mas sempre com uma pontinha de manipulação. Junto com ela estão Gretchen, que fala sem parar e repete tudo que Regina diz, e Karen, que é toda distraída, mas acaba sendo engraçada sem querer. O inesperado acontece. Regina convida Katie para se sentar com elas no almoço. Isso é quase um prêmio de loteria no colégio, porque ninguém entra nesse círculo tão fechado. E de repente, a garota novata que não tinha onde sentar, agora está no meio das mais populares da escola. Quando a Janice descobre isso, já vê uma chance perfeita. Ela tem um histórico de briga com Regina, que a gente ainda não entende direito nesse momento. Isso sugere que Katie se infiltre no grupo das Plastics para descobrir os segredos delas e derrubar a rainha por dentro. A Katie, meio inocente, aceita a ideia sem imaginar até onde isso vai levar. A partir daí, ela começa a frequentar a mesa das meninas malvadas e descobre as regras bizarras que elas seguem. Tipo, só podem usar cabelo preso em determinados dias, rosa é obrigatório às quartas-feiras, ninguém pode usar calça de moletom a não ser em dias específicos e sempre tem aquela lista do que é permitido ou não. É um manual de popularidade que para Katie parece mais uma prisão disfarçada de glamour. Ao mesmo tempo, ela conhece Aaron Samuels, o garoto bonitão da escola, que é atencioso e simpático com ela. Claro, ela se interessa logo de cara. O problema, ele é ex-namorado de Regina. E dentro daquele universo, mexer com o ex da rainha é praticamente uma sentença de guerra. Mesmo assim, a Katie vai se aproximando cada vez mais das Plastics. No começo é só para agradar a Janice e ao Damian, mas aos poucos ela começa a gostar da atenção e do status que ganha. Os professores notam a mudança, os alunos comentam, e a menina que era invisível vira destaque. Só que tem um detalhe, quanto mais ela entra nesse jogo, mais vai se afastando de quem ela realmente é. A Janice, claro, tá doida para botar o plano em prática. Ela quer destruir a Regina de 3 jeitos: acabar com a beleza dela, tirar o namorado e cortar a popularidade. E para isso, ela usa a Katie como espiã infiltrada. O primeiro alvo é o Aaron, o ex da Regina. A Katie já tá toda encantada por ele, e Janice vê nisso uma chance perfeita de mexer com o ego da Regina. Só que conquistar o garoto não vai ser fácil, porque Regina percebe rapidinho o interesse da novata. E o que ela faz? Finge que apoia, diz para aquele que vai ajudar a chegar no cara, mas por trás vai lá e pega o Aaron de volta só para mostrar quem manda. É aquele clássico. Regina não quer o garoto, mas também não vai deixar outra ter. E isso deixa a Katie furiosa e dá ainda mais força para o plano de vingança. A segunda parte do plano é atacar a autoestima da Regina. A Katie, com a ajuda de Janice e Damian, começa a bolar pequenas armadilhas. Tipo, oferecer barras de proteína que na verdade são cheias de gordura e fazem Regina engordar sem perceber. A cada semana, a roupa da rainha vai apertando mais e as pessoas começam a comentar. Regina, que sempre foi a dona da beleza e da perfeição, começa a perder o controle. Enquanto isso, a Gretchen começa a rachar por dentro. Ela sempre foi a sombra da Regina.
Mas quando percebe que a amiga não está mais tão confiante, começa a desabafar com a Katie. E aí vem o detalhe. Gretchen fala demais. Ela revela segredos, fofocas, tudo que deveria ser guardado. Isso vira munição para o time da Janice. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.